Quem está alegre aí com Jesus, dá glória a Deus. Amém, né? Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Romanos. Pois não fecha não, que nós vamos um pouquinho lá na frente no livro de Gálatas. Livro de Romanos, capítulo 7. Vamos ler o verso. Aleluia. Como já é costume da minha parte, eu sempre trago boas mensagens. Depois, no final, se você tiver interesse, a Karina vai estar lá na frente com umas mensagens minhas e da pastora Márcia também. A gente tem feito aí essas mensagens, tem sido bênçãos na vida das pessoas. Quem achou disso, amém? Vamos ler todos juntos? Romanos capítulo 7, verso 19. Desculpa, Romanos capítulo 7, verso 19. Vamos todos juntos? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Vamos repetir? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Dá um pulinho na frente agora no livro de Gálatas, capítulo 5, por favor. Um pouquinho mais à frente, aí livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Amém? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vamos todos juntos de novo? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se, repita, estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, te rendemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, te louvando e te adorando, Pai. Muito obrigado, porque a tua graça, o teu favor, o teu amor nos alcançou, Pai. Por isso te peço em nome de Jesus, Pai, coloque o guarda fiel na minha boca, que eu venha falar apenas aquilo que o seu Espírito Santo determina para a sua igreja, determina para o seu povo, porque sabemos que o princípio da sabedoria passa pela exortação, como foi lido aqui anteriormente, Deus. Então nos usa, repreende tudo aquilo que venha tapar o nosso ouvido, a nossa mente, a nossa visão, Pai, espiritual. Continua conosco para a tua honra e para a tua glória, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. E a igreja podeis assentar. Meus amados, eu quero dar um tema para essa mensagem. Por quê? Nós vivemos cada vez mais num mundo, cada vez mais no maligno. Cada dia que passa, estamos sendo mais afrontados, estamos sendo mais encarnecidos, estamos sendo cada vez mais afrontados pelo inimigo, na tentativa de nos fazer desviar da bênção do Senhor, do testemunho de Cristo. Então o Senhor vem me confrontando, porque eu venho questionando ao Senhor, porque cada vez mais temos visto poucos testemunhos, ou porque cada vez mais estamos vendo tanto a sociedade escarnecer o povo que se diz crente. Porque será que não estamos tendo o domínio próprio, ou será que estamos vivendo apenas o que está escrito em Mateus 24:7, princípio das 12 falsos profetas? Aonde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar no seguinte, porque à medida que o tempo vai avançando, que as adversidades aumentam, na realidade inversamente proporcional. Ou seja, meu amado, à medida que as afrontas chegam para conosco, nós temos que ter mais domínio próprio. Nós temos que ter mais domínio próprio. Muitas das vezes estamos dando vazão para a carne, fazendo o que o inimigo quer, que é escandalizar a gente. Aí a gente percebe o seguinte: então eu vou ficar quietinho. Mas também não é isso que Deus quer, porque se a gente fica quietinho, a gente é omisso
a gente é conivente com o processo. E pastor, está difícil, é difícil. Jesus não falou que seria fácil. Preste atenção na profundidade da mensagem. Deus não quer que a gente saia por aí saindo no braço, mas também não quer que a gente seja omisso. Porque se a gente for omisso, como é que a gente vai confrontar o mundo? Perguntinha que não quer calar. Pastor, cadê o meio termo? É isso que eu vim tentar trazer nessa tarde e noite para você e para mim. Porque o difícil é o meio termo, o difícil é o equilíbrio. Mas é o que eu digo sempre: Deus não nos colocou nessa peleja à toa. Deus não é insensato ao ponto de nos colocar numa peleja sem nos dar condição de ganharmos essa peleja. Está entendendo o que eu estou falando? Porque senão nós teríamos totalmente envergonhados. O que acontece hoje em dia é que o inimigo aumenta ainda mais as astutas ciladas dele, e nós, como crentes, muitas das vezes nos acovardamos, muitas das vezes entramos na zona de conforto, muitas das vezes não tomamos posse das nossas armaduras, não tomamos posse do que está na Bíblia. O Espírito Santo te convida na tarde e noite desse dia a se aprofundar mais e mais na palavra do Senhor. Porque somente Ele, meus amados, não tem pastor Nelson Barradas, não tem nenhum pastor na face da terra capaz de te dar o momento certo de você falar, o momento certo de você calar, o momento certo de você vigiar. Ou seja, nós lemos 2 textos aqui do apóstolo Paulo. Um homem que, por levar o evangelho, foi constantemente sabatinado. Ele sofreu de tudo que você possa imaginar, desde o cárcere até espancamento. E ele deixa claro nos 2 textos, tanto no livro de Romanos quanto no de Gálatas, que é impossível haver um sincronismo entre carne e espírito. É impossível. É impossível. Ou seja, a sintonia desse mundo, que é a nossa carne, é totalmente diferente da sintonia espiritual. Amém, meu amado? E a Bíblia nos traz orientações a esse respeito. Por isso o tema da mensagem que eu quero passar para os irmãos, que parte foi até tema de aula bíblica para os jovens, que Deus já vem me direcionando para esse estudo. Porque para a gente que já está adulto, maduro, já é difícil. Você imagine para um jovem, para um adolescente. O tema é orientações bíblicas para vencermos diariamente as astutas ciladas desse mundo. Porque Deus não nos fez para vencer uma peleja, Deus nos fez para vencermos todas as pelejas, e essas pelejas ocorrem 24 horas por dia, e a todo minuto e a todo segundo. E a gente vai perceber o quê? Que às vezes você ganha uma peleja e se esconde. Ah não, já estou cansado. Ou seja, se não quer ter peleja, meu amado, eu costumo dizer isso, tendo uma das mensagens aí, não quer ter peleja nesse mundo, pede para Jesus te levar logo. Agora tem que ter certeza que Ele que vai levar, né? Porque está escrito: no mundo tereis aflições, e está escrito que estamos no princípio das dores, o que significa que essas aflições vão aumentar a cada dia, como nós estamos vendo. Desde a temperatura climática, a primavera aí com cara de verão, tu imagina como é que vai estar lá, né? Como diz o outro, um sol para cada um, né? Então desde a condição climática até as afrontas diárias. Mas, conforme eu estava dizendo, o Senhor deixou as orientações aqui para nós, que eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento, de repente esqueceu, mas eu tenho certeza que você já tomou conhecimento. Mas no momento da angústia, no momento da aflição, no momento da dificuldade, a gente acaba esquecendo. Qual é a primeira grande orientação? Antes de falar da primeira grande orientação, não pense vocês, meus amados irmãos,
que nós, por sermos pastores, não sofremos essas afrontas diárias, não sofremos perseguições. Então, por melhor que você se considere crente, inclusive eu entrei nesse tema agora, nesse termo, que eu sou totalmente contrário, cansei de ser crente. Peraí, pastor, que você está falando cansei de ser crente? Cansei de ser crente. Abre sua Bíblia para mim no livro de Gálatas, capítulo 1. Eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Gálatas, capítulo 1, verso 10. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer: porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria. Então quem cansou de ser crente aqui é apenas servo do Senhor. Eu sou o primeiro. Sabe por quê? Porque o mundo está cheio de crente. Crente no Flamengo, crente na Beija-Flor, crente na Mãe de Santo, crente nisso, crente naquilo. Nós temos que ser servos do Senhor. Estamos aqui na condição de servo, e servo faz aquilo que o seu senhorio quer. E vou mais além: quando eu escuto alguém, seja na faculdade, seja no meio da rua, seja onde que for, seja lá no meu jogo de vôlei, eu sou crente. Passei por isso essa semana. É o que mais arruma confusão no jogo, é aquele que se diz crente, é aquele que arruma confusão. Então, o servo, ele não precisa ter carteirinha, ele não precisa ter terno e gravata, ele não precisa fazer carnaval para dizer que é servo do Senhor, porque a luz de Cristo brilha e resplandece nele a cada dia, e ele com a boca fechada. Quem está comigo diz amém. Uma certa vez eu passei uma vergonha, que eu fui com um pastor amigo meu, uns 3 anos atrás. Ele não comprovava a renda, ele queria comprar um carro. Fomos ali na Nova Iguaçu, expliquei o caso para o rapaz falou: olha só, há uns anos atrás chegava aqui e falava que era pastor, o crédito estava aprovado. Depois de um tempo, se falar que é pastor, aí que a financeira não libera. Isso tem há 2 anos atrás que aconteceu isso. Por quê? Por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos crentes. Nós temos que estar preparados para isso. Essa semana mesmo foi abordado: poxa, professor, o senhor é pastor também? Eu falei: sou. Eu não chego na faculdade com carteirinha de pastor. Eu não sei quem é que está dizendo que eu sou pastor. Faleceu uma menina lá essa semana, o curso de farmácia, que fez um culto ecumênico, que eu vou falar sobre isso aqui, que a gente precisa limpar o nosso coração. 90% dos cânceres ocorre por raiz de amargura, ocorre por não liberar perdão. 10% apenas do câncer que está matando aí, como matando a rodo, desculpa a expressão, é proveniente de coração sujo. Servo do Senhor não pode ter coração sujo. Servo do Senhor tem que ser coração limpo. Servo do Senhor tem que ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. E aí o coordenador do curso de farmácia veio falar comigo: a gente quer fazer um culto ecumênico, você pode trazer a palavra? Eu falei: glória a Deus, porque eu tenho orado há 12 anos dentro da Uniabel. A Uniabel cresce a cada dia, mas eu não escuto falar de Deus. E pela misericórdia do Senhor, Ele tem me usado lá dentro, como tem usado outros servos para fazer a diferença. Mas eu não cheguei falando que era pastor, que eu queria fazer. Sexta-feira a menina entrou no YouTube: posso dar uma mensagem sua? Falei: tem, é só botar pastor tal, e acabou, e fui embora. Está entendendo? Hoje em dia a gente chegar com credencial de crente, todo mundo diz que é crente. A gente precisa ser servo, a gente precisa dar testemunho, a gente precisa saber o momento de falar, o momento de calar, sem ser omisso, porque ser omisso não fazemos a diferença. Então as orientações bíblicas, a primeira que fica aqui: não subestime sua fraqueza carnal. Não é porque temos que ser espiritual que não estamos habitando em um corpo de carne,
que desde a sua origem a natureza pecaminosa é na carne. Então não devemos subestimar a nossa carne, e muitos estão caindo por conta disso. Lembra que eu falei no começo? O equilíbrio. Eu quero equilibrar os prazeres da carne com o lado espiritual. Não vai dar certo. Ou você é espiritual ou você é carnal. Esse é o desafio. Estamos na carne, temos que entender que a carne é fraca. Mas na segunda orientação já vou te dizer, não pegue isso como desculpa para pecar. Então olha o que está escrito no livro de... Não precisa abrir sua Bíblia não. Olha o que está escrito no livro de Mateus, que Jesus deixou no livro de Mateus 24, capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os irmãos me permitam aqui, eu aguentei o máximo que eu pude, mas a chapa aqui está esquentando. A carne é fraca, meus amados. Por um tempo, alguns não conseguem vencer as fraquezas da carne, porque fingem que elas não existem. Nós escutamos muito isso por aí. Só vou ver um pouquinho, eu vou fazer só um pouquinho, vai ser só hoje. Não adianta. O que está escrito lá? O que Pedro disse? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Disso, porque começa doses homeopáticas. O diabo não tem pressa, meu amado. Ele quer que você dê sequência, porque ele sabe para onde que o pecado leva. O salário do pecado é? Por um tempo passam a ficar mais espertos, mas depois caem novamente. Eu, desde que me converti, o Espírito Santo colocou um desejo no meu coração. Eu sempre oro: Senhor, pequei, perdoe-me, mas não deixe eu cair de novo nesse mesmo erro, porque senão a gente não evolui. E hoje em dia a gente vê aqueles crentes, já falamos a diferença de crente para servo, aquele crente já entrando com uma petição: Senhor, me perdoe, mas amanhã eu já vou fazer isso que eu não resisti. Então me desculpa. Isso não é servo, isso é crente. Crente porque acha que está na igreja. Deixa eu fazer uma diferença básica aqui que eu falo. Muitos acham que é a mesma coisa, mas não é. A palavra envolvido é diferente de comprometido. As pessoas classificam envolvimento igual comprometimento. Não é. O fato de estarmos sentados, termos uma carteirinha, não significa dizer que estamos comprometidos com o Evangelho de Cristo. Estamos envolvidos, mas não estamos comprometidos, porque nós conhecemos o verdadeiro servo principalmente fora da igreja. Eu falo isso no ambiente universitário. O fato de você estar matriculado no curso de fisioterapia não significa dizer que você está comprometido com ele. Significa dizer que você está envolvido, que você tem um vínculo, mas o dia a dia vai dizer quem você será, baseado no teu comprometimento ou não. Cadê os crentes comprometidos aqui? Cadê os servos comprometidos aqui? Deixa eu ver, cadê? É isso que o mundo precisa ver, meu amado. Você não quer saber se é horário de verão, se o Flamengo está jogando agora às 5 horas da tarde, se está passando um filme bom. Você está na casa do Senhor, porque você está comprometido com Ele, e você tem a certeza que quem pegar esse microfone aqui vai vir algo vindo direto do trono dos céus para tu e para a minha vida. É essa certeza, é essa convicção. Então quem está comprometido tem convicção, quem está envolvido não sabe nem o que está fazendo. Vê quantos aí entram e saem da igreja, vê quantos entram e saem da faculdade. Eu tenho vida universitária há 21 anos. Você bate o olho e fala: isso aí eu estou fazendo porque papai mandou. É igual hoje em dia, né? Tem uns que só aparecem no domingo de ceia e nem estão aparecendo mais. Aluno, nem mais na prova ele aparece mais. Ele deixa aí para a última chamada, segunda chamada, para ver se passa. Pior que tem colega que deixa passar. Mas vamos lá. Segunda orientação: não faça da sua fraqueza ou da fraqueza da sua carne desculpa para pecar. Alguns dizem que se a carne é fraca, então não há como vencê-la. Teve uma missionária, uma pastora que teve aqui, que eu achei fantástico. Acho que foi missionária Patrícia, pastora Patrícia.
Que ela diz: aonde que está escrito que pecado é vitamina? A carne é fraca, então eu vou pecar. Aonde está escrito que pecado é vitamina? Tem algum trecho aí na Bíblia que está escrito isso? Ela falou isso aqui, não foi Nelson Barrade que disse, não, estou parafraseando o texto dela. Ou seja, lembra do equilíbrio? Eu tenho que entender que eu estou na carne e que a carne é fraca. Primeira orientação. Mas a segunda não quer dizer, porque a carne é fraca, que eu vou dar vazão para a carne. Note que no texto de Mateus, vigiai e orai, Jesus não apenas diz que a carne é fraca, mas nos dá elementos que tornam a nossa vitória contra ela possível. Vigiai e orai. Terceira orientação: a vitória contra a carne é uma parceria entre Deus e você. Ou seja, quando a gente se quebranta, Senhor, está difícil. Quando a gente pede ao Senhor, leva as nossas petições ao Senhor, a gente está dizendo o quê? Que a gente não quer pecar. E Ele reconhece que a carne é fraca, mas Ele reconhece acima de tudo o quê? A pureza e o desejo e a sinceridade do seu coração. Por isso que muitos ainda não entenderam, estão na casa do Senhor e não entenderam. Falam com o vizinho, fala com o pastor, fala com o irmão, fala com o marido, com o esposo, e aquele que detém todo o poder, que quer ouvir da sua própria boca, não fala. Já viu como é que isso é incrível? Tem gente que fala com todo mundo das suas mazelas, dos seus problemas, mas é incapaz. Aí a gente escuta isso: mas eu não sei orar. É só você se quebrantar e conversar com Deus do mesmo jeito que você estava conversando com o seu vizinho. Ele quer ver a sinceridade do coração. E quando a gente faz isso, a gente cria uma parceria com o Senhor Deus. Ele fica feliz em saber que nós reconhecemos a nossa pequenez e reconhecemos nele a grandeza, que só Ele pode nos dar a vitória. Observe que vigiar pressupõe uma atitude nossa. Eu costumo dizer no meu dia a dia: tem muito servo que não recebe a vitória porque não vigia. Ora, até ora bastante, ora 24 horas por dia, mas não vigia e abre as brechas. Meu amado, o que o inimigo quer é uma brecha, pode ser pequenininha, porque nessa pequenininha ele já faz o estrago que ele deseja. O significado de vigiar é justamente isso. Precisamos vigiar aonde estamos dando legalidade. Aonde estamos dando legalidade? Então, de repente, a tua bênção não chegou ainda, porque você está orando, mas existe uma brecha, existe uma legalidade na sua vida para o inimigo. Por isso que é vigiai e orai, porque senão a bênção não chega. É uma parceria. Vigiai é da nossa parte. Orai pressupõe algo que confiamos ao poder de Deus, à parte dele. Isto é, uma parceria que, se levada a sério, funciona perfeitamente contra as tentações. Foi a parceria vista incessantemente nos 33 anos que Jesus aqui esteve. Ou você esqueceu lá no Getsemane que ele teve medo, que ele teve angústia, que ele teve aflição, mas o que ele fez? Ele foi orar. Porque ele sabia que só o Pai, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, enviaria o conforto, o consolo. Porque é verdade, irmãos. Vou falar isso aqui, acho que é a sétima orientação. É difícil, eu falei no começo. Às vezes a luta está muito grande, às vezes você está apanhando muito. Você levanta e cai, tem hora que dá vontade de parar.
Mas aí a gente precisa entender o haja de Deus. Imagine você eu tendo que ir num culto ecumênico que a faculdade fez, para uma família não cristã, dizer para uma mãe que perdeu uma filha de 24 anos com câncer de mama, que estava no 8º período do curso de farmácia. Eu passei aquela noite orando e pedindo ao Senhor o que eu ia falar, porque não é natural uma mãe, um pai enterrar o seu filho, não é natural. Eu falei, meu Deus. Aí o Senhor ministrou no meu coração, não era você mesmo que estava pedindo para falar de mim lá dentro? Você não confia em mim? E lá por volta de 2, 3 horas da madrugada, aquele mesmo dia, o Senhor me deu a palavra. Soberania de Deus. Soberania de Deus. Aí você ir falar aqui para os irmãos que conhecem Cristo, imagine você falar para quem não conhece. Uma turma sem entender, a turma toda foi em peso, e no final você vê confiar o Espírito Santo de Deus trabalhando. No final aquela mãe pegar o microfone e dizer que foi ela mesma que entregou a filha para Deus. E eu fui apreensivo, e mais uma vez a palavra do Senhor se cumpriu, é dano que se recebe. Eu fui para abençoar como instrumento de Deus e saí mais confortado do que antes, porque ela falou. Eu em nenhum momento questionei Deus, não, pastor. Depois ela teve oportunidade aos choros, é lógico, mas eu entreguei a minha filha para Deus. Eu não perdi minha filha na rua, não. E ali foi um quebrantamento e o Espírito Santo fazendo mover. Imagine se eu no momento não fosse. É confiar no Senhor, é orar. Os irmãos acham que eu não fiquei apreensivo? Eu vou levar uma palavra para uma mãe, que eu vou levar uma palavra, e a mãe confortada. Foi o pastor Nelson Barrati que confortou? Lógico que não, foi o Espírito Santo de Deus, consolador. É Ele que dá o conforto no momento de adversidade. E eu creio que Deus está trabalhando na vida daquela família até hoje, como estava trabalhando na vida dos gestores lá do campus, que pegou o microfone também chorou, e o outro falou, nunca vi isso acontecer aqui dentro. Olha o haja de Deus, para a honra e para a glória dele. A gente tem que confiar. A quarta orientação, faça a sua parte. A pergunta que tem que ser feita, estamos fazendo a nossa parte? Ou estamos apenas orando, esperando Deus fazer a parte dele? Porque não é isso que nós vimos agora há pouco? O vigiar não depende de nós, a oração depende de nós, mas confiando no Pai. Não adianta nada orar e confiar que Deus nos ajudará se nós também não fizermos a nossa parte. É comum no ambiente universitário, até mesmo eclesiástico, eu ser abordado, eu e minha esposa, pastora Márcia, sermos abordados por jovens que pecam e querem ter respostas. Ah, mas eu não consigo sair disso, eu não consigo sair desse vício, eu não consigo sair dessa prostituição, eu não consigo de fazer isso. E você vai ver, eles continuam fazendo a mesma coisa, muitos dentro da igreja e fora da igreja, um dia dentro da igreja, outro dia no mundo. O que a gente vai fazer? E alguns até se chateiam com a gente, porque eu tenho uma característica, né? E, inclusive eu queria falar isso aqui para os irmãos. Nesse momento turbulento que a igreja de Cristo passa, eu não digo especificamente a nossa, eu digo a igreja de Cristo no mundo, não podemos esquecer, e isso é uma tese que eu bato de frente, porque a gente quer resolver tudo com amor e compaixão. Amor e compaixão, amor e compaixão, amor e compaixão. A pergunta que eu faço para você que é mãe e é pai aqui: você resolve tudo com teu filho na amor e na compaixão? Ou tem hora que você tem que ter a mão mais pesada no sentido de sim ou não? Esquecemos muitas das vezes que Deus é ordem e decência, porque Deus acima de tudo Ele é justo. E eu percebo isso. Amor e compaixão, amor e compaixão. Por isso você vê um monte de filho aí fazendo um monte de besteira na rua, porque nunca foi dado limite para ele. Na casa do Senhor tem acontecido isso também.
E muitas das vezes, quando a gente repreende, eu achei lindo com a confirmação do Senhor, o reverendo Marcelo Mouzinho. Até aqui, não foi a palavra aqui que o irmão abriu, livro de Provérbios, abriu o culto. Na minha Bíblia está intitulado, foi Provérbios capítulo 4, está intitulado exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. Não encare exortação como ofensa, encare exortação como repreensão para a gente se afastar do caminho do mal. E a repreensão vem em cima de uma ordem, de uma decência, que é a justiça. Nós não vamos resolver tudo com amor e compaixão. E muitas das vezes queremos dar o jeitinho com amor e compaixão, e estamos deixando o mal se enraizar. Imagine se Davi tivesse amor e compaixão de Golias. Imagine o que ele tinha feito com Davi. Quantas das vezes o gigante já está caído e temos amor e compaixão com Golias? Aí o Golias te atropela, engole, aí depois a culpa é de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Falam para mim. Minha esposa está aí, minha família está aí, que eu sou um homem rígido, e sou mesmo, porque esse é o meu chamado. Não quer dizer que eu não sou amoroso, não tenho compaixão na hora certa, mas quando Deus manda, irmão, se Deus mandar, vai ali agora na rua, rola 3 vezes, eu vou lá rolar e vou embora. Sabe por quê? Porque isso tudo aqui acontece pela obediência. Deus está mandando a gente fazer, a gente não faz, e o mal está propagando, o gigante está crescendo. O que matou Golias não foi a pedrinha, o que matou Golias foi a espada e a cabeça. Sabe qual é o significado durante essa mensagem que todo mundo gosta de falar por aí por fora? É que o mal a gente não negocia, não negociamos. Ah, mas se eu negociar eu vou perder meu emprego. Você vai negociar. Se foi Deus que te deu, Ele vai fazer você prevalecer. Você tem que ter sabedoria para saber o momento de falar e de calar. Porque não adianta Deus abrir uma porta para você e você escandalizar Ele. E é isso que tem acontecido. Por isso que eu estou fazendo a diferença de crente e de servo. A gente, quando está no meio da rua, de bermuda, de camiseta e de chinelo, a gente tem que resplandecer a luz de Cristo. Do mesmo jeito quando a gente está atraveado dentro da casa do Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus que habita na gente, é independente de veste, independente da igreja que a gente congrega, independente da onde a gente trabalha. É o Senhor que está conosco. Eu jogo vôlei na faculdade segunda e quinta-feira, é um programa que nós criamos para perder barriga, sabe? Eu chego 2 horas mais cedo, então as pessoas me veem de tênis, de short, de camiseta. Depois de 2 horas eu estou de roupa social, daqui a pouco, ou seja, o meu comportamento é o mesmo, porque dizem, também sou crente, eu não posso ter lazer, eu sou crente, eu não vou cuidar do meu corpo, eu sou crente, eu não vou cuidar do meu físico. Aí fica caindo num pecado da glutonaria, se arrebentando de comer e se matando. Você é crente sim, você tem que ter equilíbrio, e a palavra de Deus está dizendo isso aqui para a gente. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Nós pastores, nós sabemos quantas das vezes as pessoas vêm quebrantadas e a gente diz que tem que fazer, essa pessoa muitas das vezes não volta. Aí fala, pastor, o senhor é rígido? Não, não sou rígido, eu falo que tem que fazer, filho. Sabe como que eu me converti, meu amado? Sabe como que eu me converti verdadeiramente? Quando a minha bebezinha estava com 1 mês e não conseguia dormir, ela estava tendo uma perturbação ali demoníaca. A minha esposa pegou o telefone, ligou para uma missionária, era meia-noite, lembra disso, pastora Márcia? Pegou o telefone, a senhora pode orar? A gente estava naquela fase, vou, não vou. Aí sabe o que a missionária disse? Me desculpe, irmã, mas eu não vou orar por ela não, sabe por quê?
Porque isso aí é o seu esposo e Deus. Ele está deixando tocar naquilo que ele mais ama para ele se despertar. E aquilo eu fiquei com uma bronca daquela mulher. Eu fiquei com uma bronca, eu falei, crente miserável, desgraçada. Eu estava caminhando, mas aquele foi o maior ensinamento que eu tive na minha vida. Sabe por quê? Ela já tinha ido na minha casa, feito 500 cultos, já tinha orado, já tinha falado do amor de Deus, e eu estava lá na zona de conforto. Então às vezes é preferível exortar, é dizer a verdade, tem que fazer isso. Então não adianta a gente orar apenas e não fazer a nossa parte. A orientação está aqui, os pastores estão aqui, a irmã mais encaminhada, mais tempo de evangelho, está para orientar, mas se a gente não fizer a nossa parte, Deus não vai agir. Por quê, pastores? Porque Deus é a ordem de decência. E é por isso que muitas pessoas não entendem. Porque você não pode ver Deus apenas como amor e compaixão. Tem ordem e decência, tem princípios que é na palavra dele. Porque se nós não entendermos isso e não colocarmos em prática, vamos estar orando em vão. O Senhor não vai receber. Porque temos que estar na posição que Ele assim nos determinou. Então precisamos fazer a nossa parte. Olha aqui. Somos seres racionais, precisamos ter a mente de Cristo e avaliar cuidadosamente as possibilidades e os porquês. Ou seja, eu quero fazer uma faculdade, a minha vida vai mudar, eu tenho que me sacrificar, não vai dar mais para eu ter final de semana, eu tenho que avaliar o porquê. Quantos Deus está dando a bênção e não continua? Por quê? Recebeu a bênção e não continuou na obediência, não continuou buscando, aí a bênção fica pela metade. Então é necessário fazer a nossa parte para Deus atuar. A maioria dessas pessoas busca uma solução que seja mágica. Hoje em dia tem até telebênção. Telebênção, você liga para receber a sua bênção. Isso não é evangelho de Cristo. Isso pode ser qualquer nome. Hoje vivemos o evangelho da facilidade. Só que está escrito o quê? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E estamos aqui para exortar, para não vendermos as demais coisas. Nós temos que falar de quê? Do reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas sim, é o amor, é a compaixão, é a prosperidade, é a honra, é a valorização. A mensagem é dura, porque Deus quer que a gente se abençoe. Eu acabei de falar, agora dar um exemplo que eu senti na carne da funcionária. Eu falei, não dá mais para eu correr, eu tenho que fazer o que é certo. Então às vezes a bênção não chega, meu amado, ou você se descompensa. Senhor, eu preciso de domínio próprio, mas você já sai de casa no 220, mal começou o dia, tu já está agitado. Primeira fechada que você leva no trânsito, você já parte para o embate. Não, é um trabalho diário. Hoje eu só vou ficar nervoso a partir da segunda fechada que eu levar. A primeira eu vou engolir o sapo. Que engolir sapo já é horrível, imagine com a perna aberta. Tem um amigo que diz engolir sapo com a perna aberta, aquele que tira. Mas é isso que nós temos que fazer. O que é que vai adiantar você correr atrás do carro para dar outra fechada nele? Acontecer tragédia. O que também não quer dizer que lá no teu trabalho você não vai engolir sapo a primeira vez e você vai orar, Senhor, me dá a oportunidade de eu reverter isso. E Ele vai te dar. Porque senão nós saímos do excesso e vamos para omissão. Nós precisamos do meio termo. E isso só com conexão total com o Senhor. Quinta orientação. Será que Deus fará a parte dele? O que vocês acham? Depois que você orou, que você está vigiando, você acha que Deus vai fazer a parte dele, meu amado? Deixa eu te falar um outro detalhe aqui. Muitos esquecem. Você pode estar vigiando, você pode estar orando, mas preste atenção nisso. Se você tiver 0,1% de dúvidas,
O que acontece? O que acontece? Usando um termo aí, a casa cai, meu amado. Não podemos dizer que confiamos se estamos duvidando. Será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou ser curado? Será que eu vou ser abençoado? Será que eu vou passar naquela prova? Será que eu vou subir de posto? Será? Meu amado, eu devo lhe dizer que será não pertence ao dicionário de Deus. O que pertence é a certeza, é a convicção. Quando você bota a dúvida, o que eu falei no começo? Deus é maravilhoso, né, pastor? O que eu falei no começo? O inimigo, ele espera uma brecha. Quando você diz, será? O que aconteceu? O que aconteceu? Você já escancarou as portas e as janelas. Já gerou a dúvida. Dúvida não pertence a Deus, meu amado. E aí, a dúvida vem com ansiedade. A dúvida vem com angústia. Eu te convido, eu não. O Espírito Santo de Deus te convida nessa hora, ter 10 segundos de reflexão, para você lembrar daquela causa que você tinha, porque depois que a bênção vem a gente esquece. Aquela causa que você tinha, que depois que você relaxou, Senhor, está nas suas mãos. Quando você menos esperava, chegou na tua mão. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Concorda comigo ou não, meu amado? É engraçado que a gente está na carne e tem situações que eu não consigo relaxar, demora. Eu sei que enquanto eu não relaxar, aquela bênção não vem, não adianta que não vai vir. Enquanto eu estiver preocupado, eu hoje estou coordenador de um curso, será que vai formar turma semestre que vem? Filho, eu não posso estar preocupado com isso, eu tenho que estar preocupado em fazer meu trabalho hoje. Eu tenho que estar preocupado em estar plantando aqui hoje. Às vezes você planta aqui hoje para colher lá do outro lado amanhã. Apóstolo Paulo disse, eu plantei, Paulo regou, mas Deus dá o crescimento. Ele dá o crescimento na tua certeza, na tua convicção, não na tua dúvida. Senão, não acontece. Olha a brecha aí que a gente está falando. Não pode ter será. Senhor, eu tenho certeza. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A minha parte eu fiz. Aí quando for no tempo e na hora dele, se ele assim achar que for melhor, aí quando você menos espera, a bênção está tocando na tua porta, o telefone está tocando. Gente, Deus é maravilhoso. Estou contando aqui para você, Deus está aqui voltando, e é verdade. A gente menos espera, a bênção chega. Por quê? Você fez a tua parte, você orou, você levou as petições, você confiou e continuou marchando. Porque sabe o que acontece? Quando gera dúvida, você para, você perde o foco. A mente de Cristo não, a mente de Cristo você continuar. Fiz a minha parte. É igual um dia de trabalho, aquele dia de trabalho não vai voltar. Você tem que ter a certeza que você fez um ótimo dia de trabalho, mas amanhã é um outro dia. Eu tenho a obrigação, no mínimo, de fazer igual aquele dia anterior. Eu fiz uma jornada de fisioterapia agora pela Policlínica do SUS, com apresentação de trabalhos acadêmicos, desacadêmicos. Com 3 meses de atendimento, eles já tiveram relatos de casos. E como foi o dia do fisioterapeuta na última segunda-feira, e eu falei para eles depois no final, parabenizei e falei, ó, foi muito bom. Esse entrou para a história, mas a segunda jornada já está marcada e tem que ser melhor do que a primeira, porque senão a gente entra na zona de conforto. É engraçado, pastores, que pagam Bernardinho, que é técnico da seleção brasileira de vôlei, um dos maiores vencedores que tem, para dar palestras motivacionais nas empresas. E qual é o princípio do Bernardinho? Quando ele ganha uma competição, ele fala, parabéns para todos, vamos comemorar hoje, mas hoje já acabou, amanhã já tem a outra. Esse é o papel de vencedor, e é o que está aqui, que Cristo fala, que a ordem é para marchar.
Mas quando ele perde a competição, ele continua pensando na outra, cara, já foi. E aí, se a gente ficar preso na dúvida, não vai acontecer. Vamos para a sexta, que a hora passa. Então tenha certeza. Dentro dessa quinta orientação, olha o que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, para eu ir para a penúltima orientação. A palavra nos revela com detalhes a ação de Deus frente às tentações. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, Deus é contigo nas aflições, na angústia. Lá no livro de Salmos está escrito: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E aí aquele mais empolgado e mal na interpretação vai entender assim: ué, mas se o Senhor me livra de todas, por que eu estou nessa aflição? Olha a hermenêutica aí funcionando. O Senhor o livra de todas, no sentido de estar do teu lado, porque senão seria um erro que estava escrito no livro de João, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então muitas são as aflições dos justos, o que confirma o texto anterior, mas o Senhor o livra de todas. Em que sentido que ele livra? Passando do teu lado, estando contigo dentro do barco, estando contigo na tempestade. Mas ele precisa que você faça a sua parte, ele precisa que você confie nele, ele precisa que você continue marchando, independente da dor e da adversidade. Amém? Sexta orientação: dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Por isso que eu abri a mensagem dizendo: não adianta você ficar na zona de conforto. E é engraçado que as pessoas que vivem na zona de conforto gostam de ficar te apontando, porque que às vezes a coisa não dá certo na sua vida e na dela não acontece nada. Literalmente não acontece nada na vida delas, porque elas não fazem nada. Nada. Eu costumo dizer que veio ao mundo a passeio, veio ao mundo a recreio, veio o mundo para passear. Então não tem nada a perder, porque não arrisca. Porque não arrisca. Hoje não é muito confortável a gente dizer que é do Senhor, está na casa do Senhor, sou servo, vim para o culto, aí vou para casa, vou ficar em casa, só vou sair de casa de novo no outro domingo para ir para onde? Para ir para a igreja. Tranquilo, tu vai ter confusão com quem? Com ninguém. Não é isso? Agora não, você vem para a igreja, amanhã tu está evangelizando, amanhã tu está trabalhando, amanhã tu está levando currículo, tu está estudando, tu está se capacitando, você está abrindo as portas, Deus está fazendo. Ou seja, quanto maior a responsabilidade, maiores são as aflições que você vai ter. Mas se Deus mandou, é para você ir. E aí a gente tem que orar, agradecer e glorificar o nome do Senhor. Quantos missionários saíram da sua casa, do seu ar-condicionado, do seu conforto, e estão aí nas áreas mais críticas, não só do Brasil como do mundo, dormindo ao relento? Por quê? Porque foi chamado missionário. Então Deus não quer que a gente fique na zona de conforto, mas é verdade também, não quer que a gente se meta em confusão que ele não está. É o meio termo, é o equilíbrio. Mas é necessário você dar o primeiro passo. Vou te dar um exemplo. Você tem uma causa na justiça, você quer ser abençoado, mas você não deu o primeiro passo, você não foi no advogado. Como é que você vai ser? Aí você quer um milagre então. Você quer subir de posto, mas você não fez um curso. Você quer fazer uma faculdade, você não foi nem fazer o vestibular. Você tem um chamado no ministério, mas você não dá o primeiro passo. Então é necessário orar, vigiar e buscar a Deus, para Deus te mostrar qual é a sua vocação, o que Ele quer que você faça, e aí Ele vai te mostrando o caminho, mas você deu o primeiro passo. Vou te dar um exemplo. Jamais pensei na minha vida que fosse estar
dentro de um município de Nilópolis por uma indicação meramente acadêmica. A minha indicação não foi política, foi acadêmica, para mostrar e fazer o que eu estou fazendo hoje junto com a minha esposa, pela misericórdia do Senhor, que é botar professores universitários e acadêmicos. Hoje Nilópolis tem policlínica do SUS com fisioterapia, eles não estão divulgando ainda, mas já tem, porque lá a gente tem abençoado muitas vidas. Então é isso que você tem que entender, o que Deus quer. Eu falo para os meus alunos na faculdade: se preparem para tudo, que você não sabe onde Deus vai te levar. E aí você não se prepara, a oportunidade passa, aquela porta fecha, Deus não me abençoou. Não! Você que não teve capacidade de ver aquela porta aberta. Aí teve outro que viu, que se preparou. Para finalizar, meus amados, então dê o primeiro passo. Observe que Deus limita a força e o poder das tentações. Muitas pessoas estão muito machucadas por causa das guerras que vem travando com suas tentações há muitos anos. Algumas chegam até desistir. Esse dá o primeiro passo. Você não pode ter medo de vencer. Às vezes você teve um problema no passado, não quer dizer que você vai ter de novo. É isso que o diabo faz com a gente. Ele pega uma derrota e fica ali te martirizando. Ele fica ali batendo naquela angústia. Ele fica batendo naquela ferida. Sabe por quê? Porque você ainda não se libertou dessa dor. Você precisa se libertar dessa dor para você continuar caminhando. O que eu falei agora, o que o Bernardinho lá fala? Na vitória, na derrota, já tem outra competição. A vida é cíclica, então a gente tem que continuar. Não tenha medo, foi Deus que mandou, Ele vai te garantir. Mas não quer dizer que não vai ter aflição, não vai ter luta. E quanto maior for a luta, maior vai ser a vitória. Você não tem que crer, isso é só para quem crê, meu amado. Só para quem crê. Por último, não desista se perder uma batalha. Não desista se perder uma batalha. Sabe qual é? Eu estava lendo um livro do Dr. Mark Murdock. Ele disse uma coisa interessante, várias coisas interessantes. Inclusive eu faço indicação para vocês lerem também. Sabedoria para vencer, se eu não estou enganado. Às vezes você olha o vencedor, você acha que ele não tem derrota. Aquele cara é vencedor, aquele cara é vencedor. Sabe qual é um dos grandes segredos de um vencedor? É nunca contar derrota. Ele não sai por aí contando derrota, dizendo que foi humilhado, dizendo que foi fracassado. Não! Ele pega aquela derrota como força, como combustível e parte para cima. Cadê os guerreiros de Cristo aqui? Partir para cima não é ficar chorando a derrota. Aí você olha aquele cara, não tem derrota. Eu acabei de te dar um exemplo do mundo secular, do cara que ganha dinheiro no voleibol fazendo palestra de motivação na empresa. Aqui não é motivação não, meu amado. Aqui é para quem está firmado na rocha. A ordem é para marchar. Perdeu, aparentemente você perdeu, mas ali foi uma área de aprendizado. Foi um momento de aprendizado. Foi onde Deus estava forjando o nosso caráter. Foi onde Deus estava nos preparando. Era onde nós estávamos plantando para colher aqui na frente. Jesus disse: o que eu faço hoje você só vai entender amanhã. E eu complemento, e se entendermos, porque muitas das vezes nós não vamos entender, porque a soberania de Deus permite apenas uma parte. Então, perdeu, curta ali o sofrimento. Foi um luto, viva o luto, com o Espírito Santo do teu lado, e levante a cabeça e continue marchando, porque o melhor de Deus sempre está por vir. Sempre está por vir. Vou te dar mais um exemplo rápido da minha vida aqui, que é de Jesus, mas a gente fala que às vezes as pessoas acham que a gente chega num lugar por acaso. O segredo do meu sucesso é Cristo. Sim, eu administrei e coordenei um curso aqui da faculdade de Nilópolis, e não entendia, o curso estava acabando, e acabou mesmo. Eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que o Senhor me colocou aqui? Deus me respondeu duas coisas. Primeiro, é para você dar dignidade para as pessoas que estão aqui, e segundo, que eu estou te capacitando para o melhor.
Agora no meio do ano, sem menos esperar, eu fui chamado para coordenar o curso lá da Uniabil. Eu estava lá 12 anos. E as pessoas, está preocupado? Não, eu estou preparado. O Senhor já me preparou. Eu só tenho que entender o sistema da universidade, mas Ele já me preparou aqui. Ou seja, até no momento que parece que você está perdendo, Deus está te capacitando. Deus está vendo a sinceridade do teu coração. Deus está vendo até onde Ele pode contar contigo. Deus não precisa da gente, mas Ele conta com a gente, e isso vai do nosso despreendimento, da nossa sinceridade com Ele. Seja fiel no pouco, que serei no muito. O problema hoje é que as pessoas só querem ser fiel no muito, porque estão vendendo as demais coisas, não vendem o reino de Deus e a sua justiça. Meu amado, eu posso ficar no pouco, eu já estou mais do que feliz, porque a graça do Senhor me alcançou, a misericórdia do Senhor me alcançou. Eu era um miserável, como disse Paulo, estava lá no lago de lodo, mas Deus foi e me resgatou. Tem alguém, eu acho engraçado, que tem um ditado no mundo, o mundo já sabe isso sem conhecer Jesus. Como é que é? Nasci careca, sem roupa e sem dente. Hoje eu tenho cabelo, dente e roupa, já sou feliz. E tem crente, ou melhor, só pode ser crente mesmo, porque servo não vai ter esse pensamento. Cadê os servos aqui que já estão mais do que satisfeitos, felizes, porque podem bater no peito e dizer: eu sou de Jesus? E para finalizar, meu amado, tem 3 R's. Tem 3 R's. R de rato, que vai fazer você ter sucesso. É a tua reputação, o teu relacionamento, tá? É a tua reputação, teu relacionamento, esqueci o outro. Relacionamento, reputação, eu esqueci. Como está a tua reputação com Cristo? Porque eu vou finalizar voltando para o início. O mundo quer fazer a gente desviar para a gente ter uma má reputação. O mundo quer fazer a gente desviar para ter um mau relacionamento. Vê se não é isso que acontece. Se você tem um bom testemunho, é porque você tem um bom relacionamento, e você vai ter, meu Deus, vou ficar devendo o 3º R. Eu anotei, é relacionamento, reputação, relacionamento. Não, eu vou ficar devendo isso, mas que fique a mensagem de que nós estamos vivendo o princípio das dores. O mundo cada vez mais no maligno. O inimigo, ele vem cada vez mais fazer nós sairmos do sério. Mas se nós tivermos a convicção, eu vou repassar aqui, se a gente fizer, não subestimar a fraqueza da nossa carne, se a gente não fazer da fraqueza da nossa carne as desculpas para nunca vencermos, se nós não, a vitória contra a carne é uma parceria entre a gente e Deus. Então, não subestimar a fraqueza, ter humildade de reconhecer que existe e pode te tirar do caminho da salvação. Não fazer da fraqueza desculpas para estar sempre pecando. Reconhecer que a nossa vitória contra a carne é uma parceria com Deus, que sem Deus nada é possível. Não duvidar que Deus vai fazer a parte dele, é a 5ª orientação. A 6ª, temos que dar o primeiro passo, ou seja, sair da zona de conforto. E a última, não desistir se perder uma batalha, porque só Deus é capaz de pegar grandes tragédias e transformar em grandes vitórias. Isso vai da maneira que nós encararmos a adversidade. Então eu finalizo dizendo: não olhe para o tamanho do seu problema, não olhe para o tamanho da sua aflição, olhe, independente do problema, olhe para o tamanho do teu Deus e aceite a soberania e a vontade dele.
Amém? Fique com essa palavra, a orientação está aqui, o manual da vida, nossa regra de fé é a Bíblia. Medite que Deus vai falar contigo profundamente. Que Deus abençoe a igreja do Nazareno em Nilópolis. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Jesus.